Bem-vindos ao Bourboncast, o podcast que mergulha no universo do café especial. O episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou entrevistar o Clemerson, que é o meu parceiro aqui do podcast, e a gente está nesse clima aí de despedida do podcast. Hoje é o penúltimo episódio e espero que tenha sido proveitoso para vocês e eu acho que vai ser bem bacana. Bom, o Clemerson vai falar sobre gestão de projetos no café, os bastidores, os desafios e também seus aprendizados. Falando aqui do meu parceiro Clemerson, Cleminho, a gente começou junto nesse desenvolvimento, né, do podcast. E, assim, Cleminho, você me trouxe essa ideia um tempo atrás, né, quando a gente falou no LinkedIn. Como é que está sendo para você? Fernanda, muito bom estar do lado de cá. Agradeço essa liberdade de estar de cá também, né, que a Bourbon proporciona para a gente. Eu lembro que lá no começo a gente teve algumas reuniões e pesquisando alguma coisa ou outra para estar levando para o pessoal como que seria a visão da Bourbon de fora para dentro, né? Especialmente agora nesse ano com os 25 anos da Bourbon. Eu vi algumas coisas e te mandei, né? E a gente acabou conversando e eu achava interessante a gente ter isso aqui para poder mostrar, não pelo fato só de Bourbon. A gente tem todo aquele senso de Bourbon, de integridade, de boa comunicação, mas eu queria também que as pessoas vissem essa engrenagem por dentro também, não só o café, que é o nosso ponto principal, né? Mas também as pessoas que trabalham atrás, que são os bastidores, né? Os classificadores, RH, o marketing, administrativo, controladoria, e tudo isso a gente conseguiu trazer para cá e está mostrando nesse podcast. Foi um panorama bem legal, né? Acho que foi proveitoso. Bom, vou falar um pouco agora sobre o Clemerson. Ele é formado em Direito pela PUC Minas, com MBA em Gestão de Projetos pela Unopar. Ele possui especializações em Metodologias Ágeis pela FGV, Design Thinking pela Live University e Comunicação Interna pela Estácio. Ele atua há 11 anos na Bourbon, onde construiu uma trajetória multifacetada, passando pelas áreas de contratos, logística, certificação, fiscal e classificação. Atualmente, ele está à frente de gestão de projetos, o setor que consolida sua experiência em processos, inovação e integração entre diferentes áreas da empresa. E, Clemerson, para você, assim, você acha que o podcast ele atingiu o que a gente estava esperando? Eu acho que sim. Quando a gente começou com esse projeto, muitas pessoas viram com ar de surpresa, né? Mas o podcast hoje em dia é uma forma de comunicação muito efetiva. Muita gente assim, tira alguns minutos de manhã, na hora do almoço, quando está dentro do carro, para ouvir alguma coisa. E se falando de Bourbon, né, Bourbon tem um nome muito forte no mercado, mas ninguém sabia como que funcionam as coisas lá dentro. Então, a gente colocando o pessoal para estar mostrando para os seus clientes, mostrando para a cidade, né, a importância que a Bourbon tem, foi muito válido. Eu acho que o retorno que a gente tem tido positivo, né, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E eu acredito que a gente deve fechar esse ano com chave de ouro, né? Isso, com certeza. Bom, Cleminho, agora para falar sobre projetos mesmo. Vamos começar bem no começo. Como que a gestão de projetos entrou na sua vida e se foi algo que você escolheu ou acabou te escolhendo? Pois eu não escolhi, eu acho que acabou que a gestão de projetos me escolheu, né? Eu estou lá na Bourbon desde 2014 e venho acompanhando esse crescimento desde então. Cada ano que se passava, filiais novas, novos projetos, novos blends de café, e eu passei por setores de contratos, né? Fiscal, certificação, logística e classificação por 5 anos. E sempre ali eu mantive uma posição de uma parte organizacional executora. E aí eu vendo esse crescimento, a Bourbon cada vez mais presente no mercado, eu vi que eu precisava voltar nos estudos e acabei encontrando um MBA em gestão de projetos. E nisso as coisas foram fazendo sentido, a gente precisava de uma pessoa dedicada para cuidar, desde os pequenos projetos até os de grande monta, né? Grandes valores. E aí, num certo momento, eu fui convidado, né, para começar um setor novo. E estou aqui já tem 3 anos nessa função.
Eu não escolhi, né? Acabei sendo escolhido por ocasião do crescimento da Bourbon. Uhum. E faz muito sentido com quem você é também, né? De gostar de ser mais despachado, gostar de resolver as coisas, né? Sim. Isso facilitou bastante porque, por conhecer vários setores e o andamento deles, de certa forma a gente consegue ter um pouco de facilidade na hora do contato, né? Na hora de fazer as coisas girarem. Na hora de tomar decisão. Tomar de decisão principalmente. Com certeza. Bom, a Bourbon ela tem projeto de todo tipo. Tem de obra até tecnologia, são áreas completamente diferentes e você está envolvido nisso, né? Como que você equilibra tudo isso sem ficar doido? Eu costumo dizer que o projeto ele é tudo na vida, né? Se você vai fazer uma mudança na sua casa, é um projeto. Se você vai comprar um carro, vai reformar uma casa, tudo precisa de planejamento, né? E na Bourbon não é diferente. Tudo que a gente vai fazer precisa de um respaldo, precisa de um planejamento. E a parte tecnológica ajuda a gente a não esquecer das coisas, né? Tendo uma ferramenta boa ali de gerenciamento de projeto ajuda. Mas também aquela preparação mental também, porque você lida com vários tipos de pessoas, né? Você está ali muito tempo, mais tempo dedicando à empresa do que às vezes dentro da sua casa. Sim. Mas nesse sentido, eu acho que o planejamento ali mental da gente pesa muito, porque é gente te cobrando o tempo todo, né? Desde a diretoria até pessoas como nós mesmos, que a gente começa a trabalhar junto. Tem que estar envolvido ali. Tem que estar envolvido e é um desafio tanto. Uhum. É uma empresa que tem a sua cultura própria, mas traz também do café uma cultura muito forte, que se você tenta mudar alguma coisa no café, é muito difícil, porque são muitos anos no mesmo jeito, mesmo processo. E aí quando você traz uma mudança, ela às vezes não é bem vista, né? E aí você também, quando você vai começar um projeto, você não sabe como você vai ser recebido, se vai ser bom ou não, mas vale a pena, porque a gente trabalha dia a dia e consegue ir tratando isso com as pessoas. Legal, bacana. É saber equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, né? Sim. É um dom, mas a gente também tem que treinar isso. Bom, deve ter muito bastidores ali que ninguém vê todo nesse processo. Tem algum projeto que te deu aquele frio na barriga, mas que no final te deu aquele gosto de ver pronto? E o que você aprendeu com ele também? Tem. O EcoGreen é um projeto que me fez... A gente tem que tomar muito cuidado com o projeto, porque às vezes a gente se apaixona por ele e não encontra erro nele. Né? As outras pessoas que mostram para a gente o erro. Mas o EcoGreen, a gente começou a trabalhar nele... Conta o que é o EcoGreen também, para o pessoal saber. O EcoGreen é um projeto que a gente teve, e orgânico, né? Ele tem a sua vida orgânica, que ele vai sobreviver sempre na Bourbon, de destinação de resíduos. A gente destinar os resíduos de maneira adequada e mostrar como a sustentabilidade é importante hoje em dia, não só para os nossos clientes, mas também para os funcionários da empresa, os colaboradores. E esse projeto a gente começou calculando centavo por centavo de cada copo plástico que a gente comprava, para onde que ele ia, qual era o peso dele monetário e o peso dele no meio ambiente. A gente levantou todo esse gasto dentro da Bourbon, dentro dos armazéns. E aí, quando a gente estava com tudo pronto, a gente falou assim, vamos dar o pontapé inicial. Só que naquele momento a gente sentiu medo, porque vamos dizer assim, está na moda a sustentabilidade, mas ela não é tão fácil como no papel. Na hora que você joga ela lá dentro da empresa, são vários tipos de pessoas lidando e várias mentalidades diferentes. Então, é como se a gente tentasse colocar que cada pessoa trouxesse para dentro da empresa como que é o seu modo de lidar com os resíduos dentro de casa e trouxesse para fazer dentro da Bourbon. Porque é o mínimo que a gente espera, que essas pessoas façam o que elas fazem em casa na Bourbon. Ou talvez, para algumas pessoas, plantar uma sementinha de sustentabilidade nela para ela levar para dentro da casa dela. E isso foi um desafio muito grande.
que todos os dias a gente conversa, todos os dias a gente tenta moldar alguma coisa para tentar facilitar para os colaboradores, mas também às vezes a gente cobra de uma maneira mais efetiva, mas é um projeto que me deixou muito feliz pelo começo. Nós trouxemos pessoas de fora, nós fizemos benchmarking em empresas muito grandes para saber, e toda aquela dificuldade que a gente previa e hoje tem, são as mesmas que a gente encontrou nesse benchmark. E são empresas multinacionais também. Então, essa dificuldade de destinar um resíduo de maneira correta, de olhar uma pessoa que você gosta muito fazendo uma coisa que você não acredita que ela está fazendo com papel de bala, com papel rasgado, foi desafiador. Ainda é desafiador, mas é um projeto que me deixa extremamente orgulhoso pelas pessoas que estiveram envolvidas, pelos setores e pelo apoio que a gente tem diariamente. É muito bom ver ele caminhando bem. Que é difícil, você tem que mudar o comportamento das pessoas, às vezes uma coisa mais cultural, né? É um desafio mesmo. É um desafio. É um desafio porque, às vezes, na casa da gente faz tudo certinho. Mas aí, quando você está na empresa que não tem ninguém ali para te cobrar sobre isso, né? Sobre o descarte de algum resíduo, você acaba não fazendo. E é perfeitamente normal. É aquilo assim, não é meu, não sou eu quem vou amarrar o saco do lixo, então deixa que outra pessoa faça. Mas não é assim. A consciência sustentável vai além disso. Ela não é só você destinar uma coisa corretamente. É você destinar corretamente e ter consciência que aquilo que você está fazendo está certo e que lá no futuro você vai ser cobrado por isso. Porque a gente precisa mudar essa mentalidade. Sim. Então, esse é um projeto que está aí, assim, que traz um quentinho no teu coração, EcoGreen. E é perigoso isso, né? Em projetos a gente não pode gostar tanto do projeto que a gente não vê erro nele. Então a gente acaba aqui não entendendo que ele pode melhorar, que ele tem falha e que se alguma pessoa chegar a reclamar, a gente tem que parar, sentar, se colocar no lugar dela, escutar e colocar em prática. Legal. E assim, eu vejo hoje o EcoGreen crescendo muito em questão de vários outros aspectos. Por exemplo, no marketing hoje, por conta do EcoGreen, a gente sempre pensa em como utilizar, por exemplo, fazer brindes que não sejam tão impactantes para o meio ambiente. A gente sempre tem essa pegada de pensar, por exemplo, vou fazer um copinho de café para a gente fazer numa feira, por exemplo, que seja num material reciclável. Então, eu acho que isso ajudou a mudar a mentalidade em vários aspectos. E considerando também, né, meio ambiente, hoje a gente tem um setor que é de sustentabilidade dentro da Bourbon. Sim. A gente precisa fazer acontecer, né? Mas eu acho que ele... E a gente não pode ser pego de surpresa também. Porque assim, às vezes a gente faz tudo milimetricamente correto para que ninguém fale assim, não, olha lá, você não está fazendo o que você prega. Mas às vezes a gente esquece algum detalhe que acaba colocando a gente numa posição difícil, né? O que mais me deixou nos últimos dias contente em relação a esse projeto é que até mesmo nas festas de aniversário que a gente tem hoje, o que a gente está usando, tudo é destinado corretamente e tudo é reutilizado. Sim. Né? Isso é muito bacana. Dá para ver que é um movimento que foi acontecendo e que você vê que tá sempre crescendo, assim, né? Dentro e não da tem volta, mentalidade, tudo, e não tem volta. Isso é muito legal. Clemerson, a gente sabe que nem tudo sai como planejado, né? E quando as coisas dão errado, qual que é o teu segredo para manter a calma e manter o time junto, engajado? Olha, Fernanda, não só em projetos, mas na vida, nada sai como a gente planeja, né? 90% das coisas saem totalmente diferente do que como você planeja começar, né? Mas o que a gente tem que levar em consideração na gestão de projetos é que a gente lida com pessoas, né? E as pessoas não são máquinas, né? A gente está em evidência aí com inteligência artificial, né? Ela dá tudo para a gente. Mas na hora H as coisas não acontecem como a gente planeja. As pessoas erram sim, a gente erra. Às vezes algum projeto trava por conta da pessoa que toma conta, mas às vezes também por algumas outras situações que a gente não tem controle, como, por exemplo, em projetos de obra. A gente tem clima, né? Tem o tempo, a chuva. Aqui em Poços de Caldas chove de um dia para o outro. E
e as pessoas envolvidas nela, né? Você está lidando com terceiros, você está lidando com o prestador, mas também com os funcionários dele, né? A gente não tem o controle deles ali. Então, tudo isso faz com que a gente dê um passo para trás e tente se colocar no lugar das pessoas, né? Da outra pessoa. Tentar ter um pouco de empatia também. Às vezes a pessoa esqueceu, a gente tem tudo detalhado, mas você passa ali alguma tarefa, alguma coisa, a pessoa acaba esquecendo, porque é muita coisa. Uhum. E aí, se a gente levar tudo a ferro e fogo, o projeto trava. Porque você perde a pessoa, você perde o engajamento, você perde tudo que você conquistou naquele início, né? Uhum. Então, manter a calma é se colocar no lugar das pessoas. Elas são passíveis de erro, nós somos também passíveis de erro, as pessoas que estão à frente do projeto são. Então, a melhor forma de lidar com isso é com uma boa comunicação. Acontecer um erro, você é comunicado, você tenta se colocar no lugar da pessoa, não tem problema, tudo é reversível, exceto casos extraordinários, né, como a morte, coisa assim, mas tudo dá para dar uma contornada e seguir. Uhum. E projeto é feito de pessoas, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente não sabe lidar, às vezes acontece um erro, acontece alguma coisa, se a pessoa desanima, se ela não se engaja mais, o projeto vai morrendo junto com essa falta de empolgação, né? Exatamente. Se perdeu a pessoa, você perdeu o projeto. Uhum. As pessoas são, na maioria das vezes, motivadas com as pessoas que trabalham com ela, não pelo que ela vai fazer. Uhum. Né? Uhum. Isso é muito importante ter em mente para conseguir ver o andamento, né? Porque às vezes você está com um projeto super legal, super bacana, só que por às vezes falta de saber lidar mesmo com pessoas, acaba que o projeto não vai, né? Então, isso eu aprendi também dentro da Bourbon, porque sempre foi as pessoas superiores a mim sempre lidaram comigo assim. uhum. Né? Errei muitas vezes já na Bourbon, mas a gente sempre consertou e nunca ninguém chegou lá me colocando para baixo, me colocando a culpa toda em mim. Uhum. Então, assim, o que eu tenho a fazer hoje com as pessoas que trabalham comigo é dessa maneira. Uhum. Né? Sim. Ter a paciência e empatia. Isso, acho isso muito importante. Acho que a Bourbon ela tem muito dessa cultura mesmo, de às vezes acontece alguma coisa errada. Eu mesmo já entrei em casos que eu falava, meu Deus, e agora? Como que eu vou falar isso para minha chefe, né, Adriane? Aí eu chego, converso com ela, ela fica assim, tá bom. Vamos contornar, vamos fazer. Então, eu acho que a gente ter essa paz de espírito, né, é muito bom para a gente conseguir até ousar e fazer coisas diferentes, porque se você tem muito medo de erro ou medo de ser muito julgado, alguma coisa nesse sentido, você acaba não propondo coisas novas, né? Então eu acho que isso é muito importante mesmo, pensando num projeto. Com o tempo a gente aprende muita coisa, né? Já teve várias pessoas falando assim, mas como é que você consegue lidar com tanta calma com a diretoria assim? Assim, é a forma com que eles sempre lidaram comigo, né? Então assim, hoje com mais maturidade, a gente entende que a verdade dita ali em primeiro caso, você você evita vários outros problemas, né? E é isso que a gente consegue estar motivando as pessoas. Né? Muito bom, legal. Bom, você lida com gente de várias áreas diferentes, né? Cada um com suas necessidades, com o seu dia a dia operacional ali. O que você mais aprendeu sobre pessoas durante esse caminho? Eu aprendi com esse tempo todo que, por mais que um projeto seja importantíssimo para a empresa, ele nunca vai ter a mesma dedicação que você tem para outras pessoas. Ele nunca vai ser prioridade para um setor como eu dou a prioridade para ele. E isso me fez aprender lá dentro, porque às vezes a gente precisa se colocar em segundo plano. Às vezes você tem que se adequar ao horário de outras pessoas, à rotina do setor, ao modo com que as pessoas trabalham, para estar conseguindo chegar no final de um projeto. Porque existe toda a rotina, né? Se a gente for levar em consideração o financeiro. Tem tempo de pagamento, tem o horário do pagamento, e tem o dia. E aí eu estou com uma demanda ali, se eu chegar para o pessoal lá e falar assim, eu preciso disso agora, tá, não consigo. É como dar murro em ponta de faca. A gente tem que se colocar em segundo plano, né? Tem que dar um passo atrás para poder dar 2 para frente. Não, bacana. Acho que é importante. Bom,
Agora falando sobre melhoria contínua. O que isso realmente significa, né, numa empresa e no dia a dia ali da Bourbon? Nós temos esse projeto de melhoria contínua e hoje ele tem ganhado força porque ele lida tanto com os nossos clientes, né, fora do Brasil, mas também lida com os nossos parceiros dentro do Brasil e com os nossos colaboradores dentro da Bourbon. A gente tem 2 equipes formadas. Um comitê de melhoria contínua para tratar de problemas que acontecem com os nossos clientes, né? Às vezes acontece chegar uma mercadoria avariada, né? A gente costuma dizer assim, com algum problema, talvez pode ter molhado, às vezes algum container pode ter uma gretinha que entrou uma gota d'água, um pouco de água dentro e acaba mofando o café, né? Isso é perfeitamente comum, mas para lidar com isso a gente precisa ter uma equipe habilitada, uma equipe profissional. E hoje a gente tem um comitê, a gente lida caso a caso, problema por problema, com reuniões mensais. Existe uma pessoa dedicada a receber essas reclamações, fazer um relatório do que está acontecendo e a gente passa por todos os setores que esse contrato exige que passe, né? E no final a gente trata com a metodologia PDCA, né? A gente planeja tudo e acaba no final agindo com a maneira correta ali, fazendo com que os próximos casos não repitam. Eu perguntei, né? O que é esse PDCA? O PDCA ele é o planejar, que é o Plan, Do, Check e o Act. A gente planeja, a gente faz, checa o que está fazendo e age da mesma maneira para os próximos casos, para que esses problemas não repitam. Uhum. E isso é sobre processos, né? Não sobre pessoas. Então a gente lida com muita seriedade com isso e também do lado interno a gente traz os problemas que acontecem dentro da empresa, né? São processos que talvez estejam errados, às vezes algumas demandas uma pessoa da equipe está sentindo mais do que as outras 5, então existe um problema ali, né? Aquele problema, se uma pessoa está confortável e outras 4 estão tranquilas, existe um problema. As 5 pessoas têm que trabalhar contentes, da mesma forma e do mesmo jeito, né? Uhum. Então, quando a gente tem um problema desse tipo, a gente traz para o comitê, a gente discute, a gente começa a trabalhar nele e no final, a cada semestre, a gente apresenta para a diretoria como que tem sido as ações desses casos. Muito legal. E você vê que realmente faz diferença na entrega final que a gente faz para o cliente. Exatamente. Uhum. Porque assim, você diminui totalmente o risco que o mesmo problema volte com o mesmo cliente, né? Uhum. Porque aí é um problema grande. Aí são 2 problemas que tornam ainda maior, né? Uhum. Legal. Bom, e com tanto de correria que tem assim no dia a dia, o que mais te motiva a continuar tocando tantos projetos e buscando novas ideias? O que mais me motiva é quando a gente pensa que, às vezes, uma ideia que era quase impossível no papel, ela começa a tomar forma e ela acontece. Isso já aconteceu várias vezes dentro da Bourbon. Muitos planejamentos, coisas que a gente imaginava que não teria como fazer, a gente conseguiu fazer. E ver cada colaborador engajado, tentando mudar algumas coisas que estão erradas, isso me motiva diariamente, porque nada mais me deixa motivado do que ver as pessoas que trabalham comigo trabalhando bem. Eu já trouxe muitas ideias para dentro da Bourbon nesse sentido, né, de melhoria de trabalho no dia a dia e principalmente o emocional das pessoas, né? É muito bom quando você está em uma empresa que você tem um ambiente melhor, quando você tem pessoas tranquilas trabalhando, quando você consegue chegar num colega teu de trabalho e perguntar como é que ele está, como é que a família dele está. E isso é mais um ponto que eu trago que a Bourbon proporciona a gente há muito tempo. A gente teve, como toda empresa tem, algumas mudanças de pessoal, mas existe algo dentro da Bourbon que a gente ainda consegue ter uma amizade ali dentro. E isso me deixa muito motivado a trabalhar e é o que me faz fazer essa roda girar também. Legal.
Clemerson, uma das coisas que mantém as pessoas motivadas numa empresa ou num projeto, enfim, eu acho que é o engajamento, as pessoas se conhecerem, estarem sabendo o que está acontecendo na empresa e tudo, e você teve a iniciativa, já tinha a intranet anterior da empresa, que você cuida, né? Mas esse ano você lançou o Bourbon On. Você trouxe o Bourbon On para a gente até foi um projeto que a gente lá atrás estava planejando e tudo, né? E você tomou a frente dele. E hoje, com esse ano que a gente utilizou, eu vejo tanto que melhorou o engajamento das pessoas dentro da empresa, porque eu vejo que todo mundo está mais ligado no que acontece, tem um aplicativo, né? As pessoas postam também. Queria que você contasse um pouquinho, só para o pessoal saber que o Bourbon On é uma rede social que a gente tem dos funcionários da Bourbon. Então, é um aplicativo que a gente tem no celular e também no desktop, né? No computador, a gente tem o site do Bourbon On. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre esse projeto. Fernanda, o Bourbon On, ele surgiu há mais tempo do que a gente imagina, né? Lá atrás, a gente já notava uma deficiência na comunicação com os colaboradores. E há 3 anos atrás, quando eu comecei com a gestão de projetos, foi me dado uma função de tentar melhorar isso. A gente tinha comunicação ali, imprimindo um jornalzinho de 2 folhas, e eu olhava aquilo, achava legal. A gente tinha ali aniversário do pessoal, datas comemorativas, alguns avisos, mas eu achava que dava para melhorar assim. E aí foi me pedido uma coisa melhor do que isso. Aí naquela época a gente usava uma plataforma que gerenciava os nossos e-mails, tudo ali, e eu consegui fazer um site gratuito pela ferramenta que a gente usava e adotamos o nome de intranet, nada mais comum do que um intranet dentro de uma empresa, né? Toda empresa tem grandes empresas têm a sua intranet, e ela chamava Intranet Bourbon. Mas ela no começo foi muito boa, a gente colocava notícia, visitas, aniversariantes, tudo mais. Mas a gente não conseguia medir o engajamento, não conseguia saber se as pessoas estavam gostando ou não. E aí a gente conseguiu trazer para dentro da Bourbon o Bourbon On, que foi quando a gente começou a trabalhar junto, marketing e gestão de projetos. E essa plataforma é uma plataforma muito boa, que faz com que as pessoas fiquem por dentro de tudo. A gente recebe curtidas, né, comentários, compartilhamentos. A gente anuncia inúmeras coisas. As pesquisas. Pesquisas. E é um dos projetos que eu tenho muito orgulho também, porque ele não é só comigo mais, né? Ele, assim, várias pessoas conseguem trabalhar ali, o RH acessa, o marketing contribui de uma maneira muito importante, controladoria também, e nós temos ali a diretoria que tem o contato imediato. Se eles quiserem falar alguma coisa diretamente com o pessoal, eles conseguem falar. Antigamente não conseguiam de uma maneira tão fácil. E a gente tem lançado alguns mini projetos dentro dele, né, fazendo com que as pessoas postem fotos, praticando algumas atividades físicas, e nisso a gente conseguiu aumentar muito o engajamento da empresa. É algo que a gente tem uma dificuldade, porque como a gente já falou, né, são pessoas de todo tipo, toda cultura, de vários humores, pessoas mais comunicativas, outras não, mas ali é um ambiente como qualquer outra rede social, né, um Instagram, um Facebook, mas ele é especificamente da Bourbon. Então ali a pessoa pode participar, ela pode comentar, e tem sido muito bacana ver o engajamento tanto dos funcionários como da diretoria e os líderes, né? Sim, eu acho que é um projeto muito bacana. É engraçado que tinha um jornalzinho, do jornalzinho ele evoluiu para a intranet. Sim. E aí foi surgindo outras necessidades e evoluiu por Bourbon On, né? Exatamente. Eu acho que isso foi muito legal. E é bacana que, assim, a gente publica alguma coisa lá, né? Porque o marketing a gente também publica bastante coisa lá, se for ver, né? E as pessoas vêm falar comigo depois, você vê que existe mesmo engajamento, existe aderência do público do Bourbon pro Bourbon. Então, eu acho que realmente é um projeto assim, muito bem sucedido ali dentro. Todo mundo está acostumado com rede social. Hoje, nem seja o Facebook, o pessoal mais velho, tem o Instagram, enfim, que as pessoas usam. E é muito
didático ali, né? Muito fácil. Então, eu acho que foi muito legal mesmo, de parabenizar por esse projeto. Obrigado. Ele facilita muito a comunicação, porque no escritório todo mundo tem o seu computador, né? Uhum. Só que a gente trabalha com filiais também e com armazéns. Sim. E o trabalho dentro do armazém, ele impossibilita que a pessoa tenha um computador e que ela trabalhe com o celular junto com ela. Só que ele permite que você use num aplicativo no celular que é muito leve, com informação em nuvem, né? Não sobrecarrega o telefone de ninguém e consegue chegar a informação para todas as pessoas, né? 100% delas. Né? Sim, isso é muito legal. Bom, agora, para fechar o nosso podcast de hoje com chave de ouro, se você pudesse escolher um projeto para ser lembrado daqui a alguns anos, qual que seria? Eu acho que a Bourbon tem muito ainda a oferecer para os seus clientes, para os seus colaboradores. A gente tem muito ainda o que crescer, além de ter muito o que aprender, mas a gente tem um planejamento de expansão muito grande. E eu vou estar presente nesse projeto e gostaria muito que daqui a um tempo a gente voltasse talvez uma conversa desse tipo. E não só eu, né, como todas as pessoas. Um projeto de tamanho grande, ele proporciona trabalho para todas as pessoas da empresa, né? Todo mundo vai estar envolvido. E eu pretendo que daqui a uns anos eu possa ser bem lembrado por ter trabalhado assim num crescimento da Bourbon. É isso. Se a gente conseguir chegar nesse ponto, eu vou estar muito satisfeito. Então, um projeto de crescimento. Exatamente. Muito bom, Clemerson. Como que foi a participação sua no podcast, agora do outro lado da mesa? Foi bom. Eu estava no começo apreensivo, né? Uhum. Mas eu te espero também do outro lado da mesa. Ai, meu Deus. Tá Obrigado, bom, então. Fernanda. Eu que agradeço a tua participação e a parceria de sempre. Obrigado. Bom, pessoal, o podcast fica por aqui. Gostaria de agradecer a vocês que ficaram até o final. E, como sempre, lembrando para seguir a gente nas redes sociais, Bourbon Coffees, acessar o nosso site para saber mais sobre a Bourbon, que é bourboncoffees.com.br. E até uma próxima. Tchau, tchau.